Olá, caminhantes, tudo bem? Vamos mais alguns passos? Então vamos lá, eu estou aqui na frente das estufas, né? Aqui do Jardim Botânico. Tá? São duas estufas que existem aqui. Uma, ela está desativada, não é aberta, né? A visitação, tá? Fica fechada para a criação de mudas e algumas coisas assim, tá? Mas tem uma que nós podemos visitar, que nós podemos entrar e ver, né? A estufa. Tá bom? Nós vamos entrar nela agora. Tá bom? Eu vou só dar uma viradinha na câmera para que você possa ver melhor a entrada aí direitinho e depois eu volto, tá bom? Aí, né? Estamos aqui. Tá bom? Então aí, ó, essa é a estufa, certo? Legalzona. Ela é toda fechada, bacana. Você entra aqui, né? A entrada, ela diz o que ela é, né? Ó, né? É a estufa do orquidário do Dr. Frederico Carlos Oene, certo? Essa é. Então já vamos aí, aqui para você ter uma visão, né, geral daqui de dentro, né, da estufa, certo? Com todas as plantas, tudo mais que tem um laguinho aí dentro também, então, né? Eu vou retornar aqui para nós conversarmos, tá bem? Pronto, estamos de volta, já dentro da estufa, tá bom? Aqui é bem quente, tá bom? Um lugar cuidado, tratado, né? A temperatura é diferenciada em função das plantas que tem aqui dentro, tá? Então tem muita coisa, né, que é controlada a temperatura, a umidade e tudo mais. É uma estufa, é um lugar separado, né, diferenciado do local lá de fora, tá? Eu estou dentro do Jardim Botânico e dentro desse Jardim Botânico, então tem uma estufa, certo? Um lugar separado daquele lugar lá de fora, tá bom? Então aqui você tem algumas curiosidades, né, interessantes, né? Muitas plantas que precisam desse clima, precisa dessa temperatura, precisa dessa umidade para que possa desenvolver-se e caminhar, né? Vamos lá, tá bom? E também tem aqui, ó, né, um lago, certo? Aqui embaixo, ó, tem um lago, tá vendo? Né? Tem até uma carpa ali, né? Na verdade são duas carpas que tem, né? Estão grandes, bonitas, né? Fortes, firmes, que vivem aqui dentro dessa estufa, tá bom? Então essa estufa daqui, né? Um lugar separado, entenda isso, tá? Está num jardim, mas tem esse lugar separado, tá? Onde vivem algumas plantas, certo? Porque elas são diferentes das plantas lá de fora, elas são diferentes das plantas que vivem no botânico, lá fora no botânico, tá? Mas aqui na estufa, elas precisam desse lugar para sobreviver, tá bom? Só que quando eu penso em um lugar assim, separado, né, onde está dentro de um outro ambiente, mas o lugar é separado, é diferente, eu penso em algumas situações que a gente vê na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, tá? Afinal, o propósito desse canal, o propósito desses vídeos é exatamente isso, né? Refletir sobre o caminho na caminhada, né? O caminho do cristão na caminhada cristã, certo? Então, por isso que eu trago esses vídeos pensando e tendo sempre como base a Bíblia Sagrada, os ensinos da palavra de Deus, tá? E Jesus, no capítulo 17 de João, quando ele estava na sua oração sacerdotal, ele diz alguma coisa muito interessante. Ele diz assim: Pai, acerca de nós, né? Ele estava orando pelos seus discípulos, orando por aqueles que creem nele, aqueles que confiam nele, aqueles que entregaram as suas vidas e decidiram, né, caminhar segundo a sua vontade, né? Vamos ver se fica aqui esse celular aqui para mim ficar mais à vontade para falar com vocês, né? Vai ser um pouquinho diferente aqui, um pouquinho difícil, mas acho que vai dar, né? Vamos ver. Tá bom, vamos lá. Eu seguro aqui um pouquinho, tá bom? É porque fica meio pesado, tá? Bom, então Jesus fala assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus Cristo, ele está pedindo a Deus que guarde os seus discípulos, que santifique os seus discípulos. E essa palavra santificação é que tem muito a ver com o que eu quero dizer agora aqui para vocês.
Santificar quer dizer separar. Santificar quer dizer pôr à parte, de lado, para que não se misture com o todo, né? Então, é como você escolhesse algumas coisas, né? Eu sou um pouco antigo, e no meu tempo, quando criança, chegava uma determinada hora da tarde, a minha mãe chamava: Sérgio, vem escolher o feijão. Não sei se você passou por isso, mas no meu tempo, você punha um punhado de feijão, que seria cozidos, né, naquele dia, sobre a mesa, e daquele monte de feijão, você começava a selecionar, começava a separar os feijões bons dos feijões que tinham alguma impureza, né? Um feijão ruim, uma pedra, alguma impureza, você ia separando, né? Você estava, então, para você ter um pouquinho de entender o que é separar, né? O que é santificar. Então, eu estava santificando o feijão, tá? Pondo de lado aquilo que era bom, aquilo que eu queria, né, para mim, aquilo que eu queria para cozinhar, aquilo que eu queria para preparar. Então, eu santificava, eu separava. Este é o conceito de santificar, pôr à parte. Tá? Então, quando Jesus pede a Deus que nos santifique, né, do mundo, ele está dizendo: santifica-o, Senhor, na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, ele separa-nos, Senhor, na tua verdade, separa-nos para vivermos a tua verdade, separa-os para viverem a tua verdade, né, os faz santo, os santifica. Então, Jesus estava pedindo para que Deus nos santificasse. Mas, na verdade, o interessante é que ele não estava pedindo para nos separar, para vivermos em uma estufa como essa aqui. Ele estava nos separando exatamente para vivermos no mundo, porém santos. Para vivermos no mundo, porém separados pela verdade de Deus. Viver no mundo, porém com os conceitos no coração baseados nas verdades de Deus. A palavra de Deus, a verdade de Deus é que nos faz diferente, é que nos separa. E nós temos que viver essa diferença, não aqui numa estufa, num lugar fechado, num lugar separado, mas temos que viver essa verdade, essa realidade, essa santificação lá fora, no mundo, no meio de todos os outros, no meio de um sistema, né, que muitas vezes quer denegrir a própria verdade da palavra de Deus, os conceitos bíblicos, os conceitos de Deus. Eles querem denegrir, dizer que já estão ultrapassados, já não valem mais, são antiquados, são, né, desnecessários. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, ele orou isso, ele pediu isso a Deus, e ele disse que ele não nos tirava do mundo, mas ele pediu para que Deus nos guardasse do mal. É exatamente isso. A vida de cristão não é você viver isolado, separado, né, numa estufa, mas é viver separado dos conceitos, dos costumes, dos valores do mundo e ter no coração, manter no coração os princípios, as verdades e as vontades de Deus. Essa é a realidade, essa é a diferença. Então, convido você a experimentar isso, a viver isso. Tá bem? Deus te abençoe. E até a próxima caminhada. Tá bom? Fica na paz.